roteiro de encontro. Então, aqui eu vou resumir, né, o que se é feito hoje do ponto de vista de legislação e do que a gente pode fazer além da legislação. Primeiro declarando, eu não tenho nenhum conflito de interesses, né, com nenhuma dessas categorias abaixo, não possuo vínculos com empresas ou pessoas relacionadas aos produtos e equipamentos que serão apresentados. O meu principal conflito de interesse é ser um apaixonado pelo Sistema Único de Saúde, atuante 100% no Sistema Único de Saúde, sou médico de família e comunidade e passei 10 anos na assistência na unidade básica de saúde, então tenho um pouco desse viés de sempre estar inserido na rede. Gente, me perdoe, questões técnicas. Ter a minha prática Mas para falar dos riscos infecciosos em transfusão de sangue, a gente não pode esquecer do nosso passado. Então, uma breve reflexão histórica, né? A gente tem que lembrar do advento da HIV/AIDS, que veio mudar a história, né, da segurança transfusional no mundo. E é importante a gente lembrar que, na década de 80, 90% dos pacientes com hemofilia foram infectados ou com HIV ou com hepatite C. Né? E aqui eu coloco para a gente lembrar duas pessoas muito importantes na história, né, que foram afetados com essa pandemia, tanto do HIV como da hepatite C, que foram Enfio e Betinho. E aqui para a gente refletir um pouquinho, né, desse período, como a doutora Luciana Carlo falou ontem, que foi um período de dor e de luta. Né, há algumas reportagens do período, então a AIDS nos anos 80. E agora, completando, né, alguns anos atrás, completou 40 anos de HIV/AIDS. Será que é uma pandemia do passado? É só uma reflexão, né, para a gente fazer antes do que eu vou apresentar a seguir. Deu certo? Bom, então, quais que são as estratégias, né, de mitigação de doenças infecciosas no ciclo do sangue? O que a gente pode fazer para ter um sangue seguro? Primeiro, a segurança não depende de um único teste. Isso a gente tem que ter ciência que não existe um único teste que abarque tudo e que elimine todos os riscos. Né? Existe um sistema de camadas de proteção e essas camadas são sobrepostas. Se uma falha, a outra tenta pegar e tenta proteger. Entendendo esse papel então, aqui, qual que é a primeira camada? A triagem clínica e epidemiológica, que também, na parte da coleta, eu tenho a preparação de pele e técnica de coleta. Uma segunda camada dos testes laboratoriais, uma terceira camada, que é o controle de qualidade e processamento com leucorredução e inativação de patógenos, para a gente chegar no nosso alvo, né? Que é o sangue seguro, que é o que a gente deseja. E, além disso, a gente tem as informações pós-doação, deixa eu achar a ponteira aqui, a informação pós-doação, que é muito importante, quando o doador ele apresenta algum sinal, sintoma clínico de alguma doença, logo após a doação de sangue, ele informar o hemocentro. É mais uma barreira, porque daí você já consegue bloquear também o sangue. E a hemovigilância, que através desses registros, a gente também pode bloquear aquelas bolsas que ainda não foram utilizadas, ou então fazer uma retrovigilância, um acompanhamento do receptor. Vamos falar um pouquinho da triagem clínica e epidemiológica, que é a primeira barreira. Né? E a importância, né, dessa etapa ela não pode ser negligenciada em virtude de avanços tecnológicos e laboratoriais. Então, nesse momento, atualmente, não dá para a gente vislumbrar um processo para doação de sangue sem triagem. Né? Não dá para a gente liberar um sangue sem uma triagem clínica e epidemiológica. A gente teve aí a epidemia da Covid. A gente tinha teste? Não, e não temos até hoje, não se é feito. Então, é muito importante para essas doenças agudas, né, que surgem emergentes, é muito importante a triagem clínica e epidemiológica. Então, nesse papel das epidemias, endemias,
nas doenças sazonais, em regiões endêmicas, dengue, zika, chikungunya, né? Todo mundo que tem o NAT ainda para malária, covid, então não podemos negligenciar. Gente, isso eu queria frisar muito. A triagem é uma etapa importantíssima. E a gente também, hoje em dia, a gente tem uma preocupação ainda mais, né? Que na triagem clínica também, a gente ainda não tem testes para isso, a gente não tem testes no dia a dia para ficar detectando a presença, né, de medicamentos antirretrovirais no sangue dos doadores. Então, a gente tem uma preocupação atual com tanto os portadores de HIV em tratamento, com o uso de antirretrovirais, ou seja, são aqueles que estão infectados, mas que têm uma carga viral indetectável, e aqueles que estão em profilaxia pré-exposição e profilaxia pós-exposição. E eu queria chamar a atenção aqui que a carga viral indetectável para o HIV, ela é igual à não transmissão sexual, mas ela é diferente para transmissão via transfusão de sangue, tá? Porque a gente, né, quem é infectologista, a gente fala carga viral indetectável é igual a não transmissão, mas não no caso de uma transfusão de sangue, que um quantitativo que não é detectado no sangue, né, ele ainda pode ser transmitido e causar a infecção no receptor de sangue. Aqui é só um artigo que chama atenção, né, e de quem usa os antirretrovirais, que tem essa carga viral indetectável e que na triagem pode passar, mesmo com os testes laboratoriais, porque eu posso ter clareamento dos anticorpos, tá? E naqueles que estão em profilaxia pré-exposição ou em profilaxia pós-exposição, caso eles tenham se infectado, eles vão demorar a se soro converter. Então, é um risco real. A segunda barreira que a gente tem são os testes sorológicos. E quais as estratégias, né, dessa segunda barreira? São utilizar testes de alta sensibilidade, a gente fazer repetições, né, ter primeira, segunda amostra, testes em duplicata, triplicata, para a gente tem as inaptidões, né, naqueles testes. O que é positivo, o que é reagente, a gente já coloca na inaptidão mesmo, definitiva. Mas tem aqueles casos que os resultados são inconclusivos, então entram também nesse período de inaptidão. E a hemovigilância, que é mais outra barreira. Aqui é só para demonstrar os testes, né, que atualmente se é feito nos bancos de sangue brasileiros e que a gente utiliza técnicos para detecção, testes para detecção de anticorpos, antígenos, e que estes, hoje em dia, têm uma alta sensibilidade, acima de 99%, e uma alta especificidade, também bem parecida. E hoje, perdão. Deixa eu tentar voltar aqui, peraí. E a gente tem os testes de biologia molecular, que veio reduzir muito o risco residual para as doenças infecciosas, principalmente as doenças virais. Então, a gente tem hoje a plataforma NAT+, que testa o HIV, o vírus da hepatite B, o vírus da hepatite C e a malária. E conforme, né, a bula do kit da Biomanguinhos, então, para os vírus, a janela imunológica é reduzida para cerca de 10 a 12 dias. Talvez, assim, isso tenha um pouquinho de diferença entre os diversos trabalhos, né, entre as diversas plataformas, talvez o da hepatite B, que possa ter um tempo um pouquinho mais alargado. E para a malária, né, o que esse teste veio acrescentar para a gente? Permitiu uma redução de tempo de inaptidão de 12 meses para 1 mês para aqueles doadores que estiveram em áreas consideradas endêmicas. Então, para a gente no Brasil, isso é muito importante, né? Hoje em dia, a gente tem um trânsito, né, interno muito grande das pessoas. E muitas vezes a pessoa vai para uma área que nem sabe que é endêmica. Então, é muito importante esse teste.
porque também detecta os portadores assintomáticos, né, que apesar de realizar a triagem clínica, ele pode ter ido para uma área que ele nem sabia que era endêmica, né, e que são considerados aptos. Aqui, gente, é um gráfico, é de um trabalho feito da Fundação ProSangue, só para a gente ver a evolução ao longo do tempo da melhoria dos testes, né, que começou só com lisados virais, recombinantes, aqui no caso a gente vê a curva, né, de resultados positivos para HIV. Na década de 90, né, a quantidade também teve a questão da epidemia da AIDS e tudo, mas aqui é a evolução de melhoria dos testes. E hoje, como que a gente está, né, com os valores, né, atuais. Então, como que os testes se tornaram muito mais sensíveis e específicos. E agora a gente vai para o controle de qualidade de processamento, que seria a terceira barreira para mitigar, né, essas transmissões infecciosas por agentes infecciosos em transfusão de sangue. Uma delas, a leucorredução, que a gente já ouviu falar ontem, né, pelo Dr. Mendroni, de pré-estocagem. Hoje em dia fala-se muito da leucorredução universal, né, que seria a leucorredução inline. É uma estratégia profilática dupla, porque ela reduz as reações febris não hemolíticas, né, e a aloimunização. Então, é uma estratégia para evitar essas reações imunológicas pós-transfusionais, e a infecciosa, que reduz a transmissão de patógenos que são intracelulares obrigatórios ou aqueles que são linfotrópicos, como citomegalovírus, HTLV, o Epstein-Barr, o vírus herpes simples 8, e ainda, né, isso é uma questão teórica, pode até prevenir também a variante da encefalopatia espongiforme humana. Uai, não está passando. Agora foi todo, deixa eu voltar. Continuando, né, na terceira barreira, é o controle de qualidade. A gente tem a questão da contaminação bacteriana, que muitas vezes é considerado assim, um risco negligenciado. E a maior preocupação é com o concentrado de plaquetas. Por quê? Elas são armazenadas em temperatura de 20 a 24 graus. E quais as estratégias que a gente tem hoje, né, para poder reduzir esse risco, né, de contaminação bacteriana e levar a uma sepse pós-transfusional? Primeiro, a gente tem um desvio do volume inicial, né? A gente tem uma bolsinha aqui acoplada, que ele desvia os primeiros ml, né, após a punção do doador, para os tubos de amostra. Então, se houver alguma contaminação, se tiver alguma carga bacteriana ali, ela já vai desviar, porque a chance dessa carga bacteriana estar ali presente principalmente após a punção. Então, já é uma primeira barreira. E também tem a cultura automatizada, que é o monitoramento de plaquetas, né? Que daí coleta amostras dessas plaquetas e coloca para cultura. E, atualmente, ainda tem uma técnica que eu vou falar, que está descrita na nota técnica 67 de 2025, que veio melhorar bastante essa segurança, né, com relação à contaminação bacteriana, melhorou muito os testes, que é a amostra tardia de grande volume das plaquetas. É um quantitativo maior que se coleta para as hemoculturas. Então, aqui é só para a gente saber que uma nota técnica do Ministério, em 2025, ela autoriza para a produção e transfusão de concentrado de plaquetas, validade de até 5 dias, mediante uso de tecnologias validadas para o controle do risco bacteriano. E aqui eu queria só destacar
é essa estratégia em uma etapa e estratégia de 2 etapas, que utiliza essas amostras tardias de grande volume. Existe mais de um protocolo, daí o Hemocentro, né, vai escolher o melhor protocolo, mais adequado, mas isso leva a uma maior vírus, né, que tem uma sensibilidade maior para detectar uma carga bacteriana menor. Então, para diminuir o risco de contaminação bacteriana, diminuir o risco da sepse pós-transfusional. E a outra técnica, né, que a Hemominas já implantou é a tecnologia da inativação de patógenos, que é uma estratégia para a prevenção de doenças infecciosas transmissíveis pela transfusão, que ela é de amplo espectro, porque ela inativa a maioria dos vírus, bactérias e parasitas que podem estar presentes em uma unidade de hemocomponente. E ela é proativa, porque ela é aplicada independentemente do status infeccioso, removendo necessidade de desenvolver ensaios específicos para cada patógeno. Essa tecnologia, ela substitui a hemocultura. E é uma camada adicional de segurança contra vírus em fase de incubação, que está na janela imunológica, que não vai ser detectado no NAT, que não vai ser detectado nos exames sorológicos. E também é uma barreira para aqueles agentes infecciosos não testados usualmente, como os arbovírus, né, vírus da dengue, zika, chikungunya, covid. Então, ela é uma provável proteção para patógenos emergentes também. Seria mais uma barreira. A gente não sabe qual que vai ser a nossa próxima epidemia, endemia, né? Então, aqui, ela já tem essa proteção a demais vírus. Bactérias, que é um grande salto para a gente e muito importante, porque pode ter falsos negativos em culturas de concentrado de plaquetas. Se tiver uma carga bacteriana muito baixa, né, e depende também de quando foi feita, coletada aquela amostra, tem todo um protocolo de tempo, né, não coletar antes de 24 horas, para aumentar a chance de detectar, né, caso tenha uma unidade contaminada. Então, é muito importante a tecnologia de inativação de patógenos por causa da cobertura das bactérias. E ainda, ela tem uma inativação dos leucócitos, que vai substituir a irradiação. Qual que é o mecanismo de ação dessa técnica de inativação de patógenos? A gente tem agentes fotoquímicos, né, que se ligam aos ácidos nucleicos, tanto RNA como DNA, e elas, quando são ativadas por luz ultravioleta, levam a danos irreversíveis, né, nesse material genético, que vai impedir a replicação do agente infeccioso. Ela pode causar alguns danos mais menores, as hemácias e plaquetas, lesões de armazenamento, hemácia mais hemólise. Né, as plaquetas também têm material de RNA, material de ácido nucleico das mitocôndrias. E apesar de existir alguma perda de qualidade, né, em componentes in vitro dessas plaquetas, não se tem observado, mas se mantém o desempenho clínico, né, na clínica com o paciente. E o aumento de segurança garante a aceitação dessas tecnologias, tá? Aqui é só para comparar, né, os equipamentos que a gente tem no mercado. A Hemominas tem o Intercept, mas a gente tem também o Mirasol, o Teraflex, a gente ainda não tem disponível. Aqui, só para a gente ver as diferenças dos comprimentos de onda, das luzes ultravioletas e os fotossensibilizadores que eles utilizam. No caso do Intercept é o psoraleno, o Mirasol é riboflavina, né? Eles vão causar danos irreversíveis no material genético, mas no caso do Teraflex, a gente não é utilizado nenhuma
substância, né, que é acrescentada. É apenas mesmo a irradiação que causa um dano no material genético. Aqui é só para exemplificar o intercept, né, as bolsas e depois como que se faz a inativação. Também aqui é o mecanismo de ação do intercept, que aí a Matusaleno ele vai se ligar ao DNA, aí com essa iluminação se forma, né, essa ligação que é irreversível, que leva ao dano e à incapacidade de multiplicação do agente e ao dano também dos leucócitos. Aqui já é a tecnologia do Mirasol, que vai usar a riboflavina. No caso da riboflavina, que é uma vitamina B2, não tem necessidade depois de adsorver, de retirar, né, a riboflavina. No caso do intercept, a gente tem que adsorver a substância acrescentada. E aqui, só para relembrando, peraí. O Mirasol ele é o único sistema no mercado capaz de tratar o sangue total. No caso do Theraflex, como eu disse, não se acrescenta nenhuma substância fotossensibilizadora, é apenas um comprimento de onda específico, né? Essa ultravioleta tipo C, que vai levar ao dano no DNA. Tá? Mas ainda não está disponível para comercialização. Então, aqui é só uma comparação, aliás, uma apresentação, né, das vantagens que a gente tem da tecnologia de inativação de patógenos, que é um processo seguro, tem uma alta eficácia e tem otimização, simplificação. Então, ele não tem efeito tóxico relevante, já foi amplamente estudado, o volume residual após a adsorção do amatosaleno é mínimo e uma segurança confirmada por hemovigilância em vários países. Uma alta eficácia dessa técnica, que chega a ser superior a 99,9% para determinados patógenos, e inativa ainda leucócitos, inibindo a replicação e produção de citocinas. E a gente ainda pode estender a validade das plaquetas por 7 dias e substitui irradiação e dispensa culturas microbiológicas. Aqui é um quadro mostrando, né, da ação deles com vários agentes, protozoários, vírus e bactérias. Eles só não têm, né, essa tecnologia de inativação, ela tem uma baixa eficácia para os vírus não envelopados, principalmente, por exemplo, né, o vírus da hepatite A, da hepatite E e o parvovírus. E nenhum deles consegue ter uma eficácia importante para as bactérias produtoras de esporos, que são principalmente os anaeróbios, os bacilos, né, e Clostridium. Aqui também é só para ver, né, nessa publicação, uma classificação que dessas tecnologias, dessas 3 tecnologias principalmente, e o efeito para os vírus causadores das arboviroses, né? Em vermelho são os efeitos parciais, em laranja os efeitos intermediários, em verde, né, os efeitos adequados, e azul, ótimo. Deixa eu ver se eu acho aqui, igual da dengue. Dengue, eu tenho da riboflavina, eu tenho um efeito que é considerado parcial, tá? No caso aqui do Mirasol, e do Intercept e do Theraflex, eu tenho um efeito adequado. Então, eu acho que é importante, né, para a gente, como um resumo, que a técnica do Intercept ela é ineficaz contra vírus não envelopados, como eu já falei, que é o vírus da hepatite A, o vírus da hepatite E, parvovírus e bactérias formadoras de esporos. Riboflavina, efeitos
fracos contra algumas bactérias e vírus não envelopados, então é parecido. E o TheraFlex, eu tenho efeitos moderados contra o HIV, mas assim, os trabalhos demonstram assim, esse efeito moderado, enquanto o Intercept e o Mirasol tem um efeito em torno de 99%, no caso da TheraFlex é em torno de 90%. Aqui estão os trabalhos, mas eu tenho, o que é importante, que ele tem uma melhor eficácia contra os vírus não envelopados, né? Uma vantagem em relação a essas duas outras técnicas. Aqui é só voltando, né, na nota técnica, da validação das plaquetas com até 7 dias, quando a gente utiliza a tecnologia de inativação por patógenos. Então, a gente ganha tempo, né, para utilizar essas plaquetas. Aqui é só um resumo para a gente ver. Quando a gente utiliza, né, aquelas amostras tardias de grande volume, com uma quantidade maior de volume de amostras, eu também consigo estender, né, a validade dessas plaquetas, e a terapia de redução de patógenos, eu já tenho essa liberação para 7 dias também, por causa da redução do risco, né, de transmissão bacteriana, da redução do risco da sepse bacteriana. E eu vou falar muito rapidamente aqui do projeto de implantação da terapia de redução de patógenos na Fundação Hemominas. Foi um projeto idealizado em 2020, né, quando começou a pandemia da Covid, e que em 2021 até 2023 a gente fez a validação, começou uma implantação e a expansão, e agora a gente também, né, com a nota técnica, essa validade de 7 dias, e agora a gente está aumentando o número de centros, né, da Fundação Hemominas que vão realizar a inativação de patógenos. Aqui, o quantitativo anual de doses de plaquetas de patógenos reduzidas na Fundação Hemominas. Então, a gente está tendo um crescente, que aqui começou na validação, em 2025, a gente conseguiu inativar 27.176 unidades. Aqui só mostrando também a evolução desse percentual, né? Tem um pouquinho de variação, mas a gente já, em torno de 50% da nossa produção já é inativada. E as conclusões e os destaques que a gente tem, no caso dos riscos, né, para contaminação bacteriana, né, que o screening bacteriano de componentes plaquetários, com esse fluxograma, que é o LVDS, aumentou significativamente a segurança do produto, e o tratamento de concentrados de plaquetas com terapia, né, de redução de patógenos também aumentou significativamente a segurança do produto. Então, hoje em dia, a gente já tem esses processos que nos dão mais segurança para a transfusão de plaquetas. E ainda existem riscos residuais à segurança, né? Que esses organismos aqui, esses agentes, que é o nosso grande desafio, que é os bacilos, que produzem esporos, e os Staphylococcus aureus, produtor de toxinas. E mesmo após esses processos, né, a gente tem que manter a vigilância contínua. A questão da hemovigilância, acompanhar os dados, reavaliar. E aqui, só para finalizar, que apesar de todas as evoluções tecnológicas de processos, a gente sempre tem que estar atento a toda a cadeia do sangue, não só da produção, mas também do armazenamento. Então, é só um caso que teve um problema num container de armazenamento de plaquetas, que levou assim, a vários casos fatais nos Estados Unidos por causa de sepse, e tudo começou com um problema de armazenamento das plaquetas. Ou seja, o que adianta a gente ter todo o cuidado e depois não ter o armazenamento adequado? Então, tem que ter essa cadeia completa para a gente manter o sangue seguro.
Então, obrigada, né, pelo tempo de vocês. Eu queria agradecer a organização do evento, a doutora Flávia Naves e a doutora Priscila Cesarino, porque elas contribuíram na apresentação, porque eu retornei para a direção da Fundação Hemominas não tem nem um mês, então eu agradeço a elas, né, que foram com os dados delas que eu pude apresentar aqui hoje. Muito obrigada. E só ficar uma frase para a gente, que é um princípio do PBM. O sangue mais seguro é aquele que não é transfundido sem a necessidade real. É isso, muito obrigada.